Muito bem. Satsang e a contradição é o assunto nosso aqui com você. Nós estamos em contradição. Nós vivemos em contradição. Há uma contradição interna dentro de cada um de nós. Nós queremos ser diferente de quem nós somos. Mas olha que coisa curiosa acontece agora aqui. Nós não sabemos, na verdade, quem nós somos. E, no entanto, nós queremos ser diferente de quem nós somos. Percebam o que estamos dizendo aqui para você. Há uma insatisfação dentro do ser humano. Ele não está feliz. Ele não está feliz com aquilo que ele se apresenta, com aquilo que ele se mostra, com aquilo que ele, nesse instante, parece ser ou se mostra sendo. Ele não está feliz com ele. O ser humano não é feliz. Ele tem momentos de satisfação, momentos de prazer, momentos de realização. Ele tem momentos de alegria, momentos de paz, momentos de amor. Mas ele continua insatisfeito com ele, com o que ele apresenta de si mesmo, para si mesmo e também para o mundo, para o outro. Nós vivemos uma insatisfação interna, que por mais que você realize coisas, você continua se sentindo ainda infeliz, insatisfeito. Então, há essa contínua busca ou procura por alguma coisa para ser feliz. Como ser feliz? Como encontrar a felicidade? Como encontrar a paz? Como encontrar a liberdade para que aconteça o fim para esse sofrimento da ansiedade, da depressão, desse vazio existencial? Então, há um estado de contradição. É nesse estado que o ser humano tem vivido. O ser humano está vivendo dentro desse quadro, desse estado. E aqui, esse encontro chama-se satsang. Satsang é uma palavra em sânscrito para encontro com a verdade. O maravilhoso dessa expressão é que ela não esconde nada. É o encontro com a verdade daquilo que agora está aqui. O ser humano vive idealizando algo diferente do que está aqui, sem mesmo perceber aquilo que agora está aqui presente. Essa é a condição psicológica em cada um de nós. A mente vive num estado de inquietude, de insatisfação, de conflito, de solidão, de tédio, de sofrimento, de contradição. Então, nós queremos colocar aqui para você o porquê dessa contradição. Você se mostra agora aqui insatisfeito, carregando esse sentido de falta de alguma coisa, nessa procura por alguma coisa fora dessa condição comum. Porque o seu estado psicológico, o seu estado mental é de desordem, é de conflito, é de sofrimento. Então você tem momentos de preenchimento temporário, momentos de prazer temporário, momentos de satisfações temporárias. Mas há uma insatisfação em você. Há uma constante busca de preenchimento que possa lhe preencher de um modo eterno. Então há esse ideal da felicidade para esse eu, para esse mim.
Nós aqui estamos colocando para você, nesses encontros, nesse canal, a possibilidade do reconhecimento da verdade daquilo que é você, não daquilo que você apresenta ser, que, por sinal, você é infeliz com isso. Você apresenta sinais em você de infelicidade. É como você se vê na relação com o outro, com o mundo e consigo mesmo. Esses momentos de insatisfação, de infelicidade, de falta e de sofrimento, você tem procurado ao longo da sua vida preencher isso, diminuir isso, encontrar uma solução para isso. E, no entanto, com o passar dos anos, você já descobriu que não há, na verdade, uma solução cabal, final, terminal para tudo isso. O medo é algo que nos persegue, a tristeza é algo que nos persegue, a decepção, a frustração. Esses diversos nomes que temos dado a essas patologias de contradição, de conflito que trazemos, de sofrimento que trazemos. E nada disso se resolve. E é assim que você se vê, e é assim que você se mostra. É assim que nós somos. Podemos descobrir a verdade além disso que somos, ou que apresentamos ser aqui, nesse momento, agora. Podemos descobrir nossa natureza real, nossa natureza verdadeira. Aquilo em nós que se mostra aqui, nós nos mostramos aqui insatisfeitos. É como nós somos. É isso que está buscando ser diferente, realizar algo diferente, alcançar algo diferente, vir a ser algo diferente. Não é a verdade do seu ser, aquilo que você se mostra, aquilo que você aqui apresenta de si mesmo, nesta vida, neste mundo. Então, a iluminação espiritual, o despertar da consciência, é o despertar de sua natureza real, que é o seu ser. Não é como você se mostra, não é como você se apresenta, não é como nós somos. É a verdade, que é a verdade de Deus, que é a verdade da inteligência, que é a verdade da consciência. Então, a revelação disso é o fim disso que apresentamos ser como pessoas, nesta ego-identidade, nesse padrão de comportamento, nesse egocentrismo. Aqui com você estamos trabalhando a importância de olhar para aquilo que somos, o valor de olhar para aquilo que somos, como estamos sendo agora. A gente não vai escapar disso, não vai fugir disso. A gente vai olhar para esse tédio, para essa solidão, para essa agressão, para essa violência, para esse medo, para esse desejo, para essa ambição de vir a ser, para essa tendência de fugir desses estados internos de dor e sofrimento. Aqui eu quero lhe convidar a olhar para isso. Apenas olhar para isso, sem se confundir com isso que surge
Porque isso é o que aqui se mostra, isso é o que é. É assim que somos. É assim que nos apresentamos. É assim que estamos sendo com nós mesmos, com o mundo, com o outro. Ver esse sentido do eu presente, sustentando esse modelo. É nesse autoconhecimento que nós temos a base para a sabedoria, a base para o despertar da consciência, o despertar da inteligência, que é o despertar da liberação, da liberdade desta condição egóica. Então, quando há autoconhecimento, você tem uma aproximação, que é a aproximação de olhar para aquilo que está agora aqui. E sem qualquer rejeição, sem qualquer fuga, sem qualquer modelo já planejado de solução para isso, sem qualquer ideal, sem qualquer projeto, olhar para isso como se mostra agora aqui. Esse olhar mostra esse sentido de separação, mostra esse sentido de dualidade. Eu e aquilo que agora está aqui. Essa dualidade, esse sentido de separação, é chamado na Índia de Dvaita. Dvaita é essa dualidade. É eu e essa experiência. Eu e essa sensação. Sou eu e o medo. Eu e a raiva. Eu e a inveja. Eu e o desejo. Eu e a ambição. Essa condição é a condição do egocentrismo. É a condição da ego-identidade. É a condição de Dvaita, a condição da dualidade. Diferente disso, nós temos algo novo, que não é mais Dvaita, é a Advaita, é a não dualidade, a não separação. Você, em seu natural estado de ser consciência, desperto, que realizou Deus nessa vida. Eles chamam isso de iluminação espiritual. Nosso trabalho aqui nesse canal, como em encontros presenciais, encontros online, e nós também fazemos retiros para trabalhar isso com aqueles que se aproximam. É para o despertar de sua real natureza, que é essa inteligência, que é essa consciência. Esse é o despertar da consciência. Isso é a iluminação espiritual. É o fim desta contradição. É o fim do medo, é o fim do desejo. É o fim da insatisfação. É o fim da ambição e da inveja. Da ansiedade e da depressão. É o fim da infelicidade. Isso ocorre quando acontece o florescer de sua natureza verdadeira, que está adormecida aí, nesse corpo-mente. Essa sua natureza real é a consciência. Alguns chamam de Kundalini. Quando ocorre esse despertar da Kundalini, que é o despertar desta consciência, acontece o fim para esta contradição. Então, no despertar da Kundalini, ocorre o fim da contradição egóica, do sentido de separação. Portanto, o despertar da Kundalini é o florescer da Advaita, da não dualidade, da não separação. A não separação é a realidade do seu ser com a vida,
E quando não há separação entre aquilo que é você e toda a existência e toda a manifestação, o mundo, o outro e Deus, quando não há mais essa dualidade, aquilo que está presente é amor, é a paz e a real felicidade. Esse é o assunto que nós trabalhamos aqui com você dentro desse canal. Isso é a revelação real do seu próprio ser. É a revelação real de sua natureza verdadeira. É isso que nós temos nesses espaços, nesses encontros chamados satsang. Ok? Se isso é algo que faz sentido para você, fica aí o convite, deixa o seu like, se inscreve no canal. Lembrando, nós temos encontro online e encontros presenciais, como falamos com vocês agora há pouco. E aí fica a oportunidade. Até o próximo encontro e a gente se vê. Então, quando tratamos do despertar da Kundalini, estamos tratando do despertar da consciência. O que eu quero dizer é que enquanto não houver consciência, enquanto o seu estado de existência for esse estado comum a todos,